1º de maio é o Dia do Trabalhador. E com a pandemia, o índice de piauienses na informalidade aumentou. Hoje o nosso estado tem 55,4% de trabalhadores no mercado informal e muitos são jovens. O Júlio trabalha há 3 anos como entregador sem carteira assinada. Parou no ramo após ser demitido devido a um corte de pessoal na empresa em que trabalhava formalmente na época da pandemia. O Júlio mora com a mãe e a irmã. A casa é sustentada por ele com o dinheiro das entregas. A profissão que eu trabalho, realmente ainda ganho muito bem, consigo fazer as minhas... trabalhar e conseguir pagar minhas contas. Trabalhar com entregas é algo arriscado. Sem qualquer proteção social, ele vive a própria sorte. O Júlio conta que já sofreu 2 acidentes e teve que se virar, já que as empresas de aplicativos de entrega não têm políticas de proteção para os trabalhadores, porque não existe vínculo. A questão de estar ainda trabalhando com entregas, porque é uma profissão que realmente ainda está sendo mais rentável em comparação ao CLT, E também, se surgir alguma oportunidade, for até melhor do que as entregas, pode sim, acontecer, O parceiro de trabalho do Júlio tem uma história parecida. Começou a trabalhar na informalidade durante a pandemia, após ficar desempregado. Como a história deles, são outras centenas. Pessoas que viram nas entregas uma chance para continuar trabalhando, ainda que de maneira irregular. Eu saio 6, 5h30, aí eu fico em torno de até umas 18 horas. Porque como hoje em dia não compensa mais se rodar à noite por conta da criminalidade, Então eu prefiro rodar durante o dia porque fica mais flexível e é mais adaptável, A pessoa não tá... A gente não está certo no serviço, mas em compensação você tem mais do que o carteira assinada hoje em dia. Os dados mais recentes do PNAD Contínua de 2022 apontam que 55,4% dos trabalhadores piauienses trabalhavam no mercado informal. Ao todo, o Piauí contabilizava cerca de 714 mil pessoas trabalhando na informalidade ano passado. A pesquisa aponta ainda que o maior contingente de pessoas ocupadas na informalidade no estado é constituído por pessoas que trabalham por conta própria, sem registro no CNPJ, aproximadamente 327 mil pessoas. Na sequência, vem aqueles trabalhadores que estão no setor privado, mas sem carteira assinada, cerca de 247 mil pessoas. Parte desses trabalhadores acredita que a informalidade é algo vantajoso, mas para especialistas na área trabalhista, essa é uma ilusão, porque a longo prazo, as consequências podem ser graves. O trabalhador, ele não tem garantias, ele não tem direitos previdenciários, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a uma licença de saúde, ele não tem direito àqueles direitos fundamentais que foram criados com o desenvolvimento da sociedade do trabalho. Também do ponto de vista do próprio desenvolvimento e crescimento do caso do Estado, nós temos que ver que o crescimento nessa informalidade leva a uma precarização de trabalho. E aí a análise que se faz é se essas formas de trabalho elas têm contribuído para o desenvolvimento, o crescimento da economia do país, ou do Estado, A pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Piauí disse que faltam políticas públicas voltadas para a inserção e permanência da população jovem no mercado de trabalho. Os jovens representam o maior índice de desempregados. Para os jovens, a motivação para a formação educacional ela é necessária através da política de educação e pública, que essa é uma questão que também deve ter preocupação, porque a política pública de educação é só quem vai poder contribuir para essa grande população de jovens que vivem nas periferias. A auditora fiscal do trabalho, Cristiane Haddad, disse que parte do problema da informalidade é cultural. Para ela, existe um desequilíbrio entre as oportunidades de trabalho para quem tem ensino técnico e superior. A gente pode dizer, eu tenho 200 mil vagas de TI, mas eu não tenho TI, não tenho técnico de informática suficiente, porque eu não tenho esse pessoal qualificado. Em compensação, dentro do meio rural, eu compro uma máquina que substitui 200 trabalhadores e onde eu vou botar esse trabalhador? Então, o desemprego, ele é uma coisa concreta, mas ele também está alinhado à falta de
qualificação desse trabalhador que tem a ver com a educação de base. Um outro trabalho informal que chama a atenção é o das empregadas domésticas, como a Maria das Graças. O índice de informalidade chega a 80%. Ela conta que tem emprego fixo com carteira assinada e que também faz diárias para completar a renda. Estar dentro da lei e com os direitos garantidos é algo que ela não abre mão. Tem muitas pessoas que não trabalham de carteira assinada, né? E a gente conhece muito, eu falo muito, gente, vamos correr atrás, procurar, vocês têm direito. Aí, que não sei o que, meu patrão não quer assinar por isso e por isso. Gente, não é assim. Senta e conversa. É muito importante isso, sentar e conversar. Se não dá para assinar, então, uma diarista, 2 dias na semana, você vai cobrar sua diária no seu valor. A gente falar agora sobre reforma trabalhista, e após a reforma trabalhista e também a pandemia, o Piauí registrou um aumento no número de trabalhadores informais. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Edna Maciel. São vários os motivos que levam algumas pessoas a abandonarem seus sonhos em relação à profissão e caírem na informalidade, mesmo que temporariamente. As histórias que vamos mostrar aqui traduzem esta realidade, ampliada nos tempos de pandemia. Este jovem, acompanhando a geração que nasceu com a informação em vários formatos e em tempo real, na palma das mãos, é coladíssimo na internet e tem até um canal do YouTube, onde fala do seu cotidiano e pode inclusive faturar com isso. É a monetização. Mas nem sempre foi assim. Um dia, o futuro youtuber de sucesso sentou no banco de uma faculdade e teve a carteira assinada como operador de caixa. Eu tive que trancar porque eu tinha saído do emprego, né, demitiram, e foi na época da pandemia. Aí depois disso eu tive que ir para as entregas. E foi nesse tempo que meu pai foi separado da minha mãe e eu tive que assumir isso, minha vida mudou. Aí tive que fazer como chefe da casa, né? Trabalhar e me sustentar, então minha família também, com minha mãe e minha irmã. O sonho de ser administrador ainda não morreu, mas assim, como eu tenho um canal no YouTube, né, que eu faço motovlog, gravo os meus vídeos de entregas, falando sobre o aplicativo também, falando um pouquinho sobre a nossa vida, né, pretendo primeiramente continuar investindo no meu canal. Projeto do governo Michel Temer, a reforma trabalhista está prestes a completar 6 anos. O deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores, reconhece aspectos positivos da reforma, mas faz críticas como o não cumprimento de promessas em relação a mais empregos e o aumento da precarização do trabalho. Ela, por exemplo, permite o banco de horas sem a convenção coletiva, ou seja, basta o acordo entre o próprio empregador e o trabalhador individualmente. E com isso, na prática, o trabalhador termina perdendo o direito à hora extra, que é isso que o banco de horas faz, embora gere uma certa flexibilização, mas na prática o trabalhador perde a hora extra. A prevalência do negociado sobre o legislado. Então, as convenções coletivas passam a ser mais fortes do que a CLT. Esse é um ponto muito negativo, porque há muitos sindicatos fracos, há até sindicatos pelegos, e que têm pouca representatividade junto às suas bases, e que muitas vezes podem fazer a convenção coletiva fragilizando demais os interesses dos trabalhadores. E tanto na convenção coletiva tem mais força do que a lei. Isso é um ponto que me parece muito complicado, assim como a questão da homologação da demissão sem a participação do sindicato. A taxa de informalidade do Piauí no ano passado foi a 4ª maior do país, atrás apenas do Pará com 61,5%, Maranhão com quase 60% e Amazonas com 57,5%. A menor taxa de informalidade do país foi a de Santa Catarina, com 26,7%, enquanto que o índice nacional ficou em 39,6%, cerca de 15,8 pontos percentuais abaixo da taxa observada para o Piauí. Ao todo, o estado contabilizava, então, cerca de 714 mil pessoas trabalhando na informalidade no ano de 2022.
pouco mais que em 2021, com 711 mil. Os dados são da PNAD. Esses profissionais não contam com alguns benefícios previstos na consolidação das leis do trabalho, como férias remuneradas, auxílio alimentação, aposentadoria e seguro-desemprego. Os empregados da informalidade, infelizmente, eles não têm o mesmo amparo que o empregado formalmente contratado, né, com a anotação na CTPS, com o registro junto ao INSS, né, com a conta vinculada ao FGTS. Então, o empregado da informalidade está totalmente nu. Ele não tem qualquer garantia no eventual acidente, né? Ele não tem como ficar parado recebendo por meio da Previdência, né? Pelo menos de maneira geral, da forma como o empregado registrado tem. A não ser que esse empregado faça uma contribuição individual nas modalidades que são aceitas, ou que tenha uma previdência privada, mas infelizmente a realidade que atinge esses trabalhadores é diferente. Às vezes o que ele aufere com aquele trabalho é o suficiente tão somente para a subsistência básica, né? Pagar as contas de energia, de água, alimentação. Nem sempre sobra para fazer esse tipo de garantia que ele possa ter quando não empregado. Em suma, o empregado informal ele está totalmente desamparado. No cenário dos trabalhadores e trabalhadoras que não veem outra saída que não seja se submeterem ao trabalho sem carteira assinada, estão os motoristas e entregadores de aplicativos. A chamada uberização foi a alternativa considerada boa num momento, mas trouxe também as desvantagens da informalidade e a necessidade da organização da categoria, além do desejo do reconhecimento de um trabalho duro e perigoso para quem quer faturar, pois os assaltos são constantes. Hoje eu só rodo tarde e até mais tardar 7h30 da noite. 8 horas estou em casa, por conta da insegurança. Nós precisamos que tenha uma regulamentação, de fato. Que essa regulamentação traga direito para os entregadores, para os motoristas. E nós precisamos sim que o governo cobre dos aplicativos, que eles possam estar trazendo melhorias e melhores condições para os trabalhadores. Isso é uma luta que a gente vai travar dia a dia.